Eu convido aos amados irmãos para a leitura da palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 1 ao 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 13. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a todos, a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual eu estou sofrendo até algemas, como mal feito. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém, meus irmãos? Vamos pedir a orientação de Deus para este momento. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, de pregar a tua palavra. Que teu Santo Espírito que habita dentro de nós, Pai, venha nos instruir, nos capacitar, e aqueles que vão ouvir essa palavra, Pai, que eles sejam convencidos pelo teu Santo Espírito, Pai, para que haja regeneração, santificação, novidade de vida, Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, à luz desse texto, eu quero tratar do seguinte tema. Lembra-te de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, depois que ele teve aquele encontro com Jesus, mesmo fora de tempo, quando ele ia perseguindo aqueles do caminho, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, ele teve um encontro com Jesus. E eu sempre digo que aqueles que têm um encontro com Jesus, a vida muda. E Paulo agora, depois desse encontro, o próprio Jesus diz a Ananias, né? Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí Paulo, este
maior missionário da história, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas, escreveu quase 50% dos livros do Novo Testamento. Este homem, ele não se cansou, empreendeu 3 viagens missionárias, e na sua última, quando ele volta para Jerusalém, ele é acusado de ter profanado o templo, porque ele estava contaminado, porque tinha tido convivência com os gentios. Mas isso era uma inverdade, porque Paulo, ele teve o cuidado de fazer a purificação para entrar no templo com aqueles gentios que o acompanhavam. E nisso Paulo, na realidade, ele sofre muito por conta disso. Há uma trama muito grande para assassinar Paulo, que é descoberta pelo seu sobrinho. E aí Paulo é enviado para Cesareia, que era a capital da Judéia. Então o fato é que, diante das ciladas que estavam armadas para Paulo, para que ele fosse morto, Paulo, como cidadão romano, ele tinha a prerrogativa de apelar para Roma. E Paulo vai para Roma, e lá, na sua primeira prisão em Roma, o motivo é que ele tinha profanado o templo, por colocar juntamente com o gentio. Mas o fato é que lá em Roma ele ficou em prisão domiciliar, porque a acusação contra Paulo era muito leve, não tinha consistência. Mas agora Paulo tem uma segunda prisão. E essa segunda prisão agora é muito grave, porque este homem, o maior teólogo da história da humanidade, o maior missionário, o maior plantador de igrejas, escritor da Bíblia, está sendo preso por acusação do Império Romano de incendiário. Ele estava em Roma quando governava o Império Romano Nero, aquele homem cruel, e ele manda incendiar Roma, e ele culpa os cristãos por aquele incêndio. Como Paulo era o líder, cai sobre Paulo. Então Paulo já estava agora preso nessa segunda prisão que nós chamamos, e já julgado. Paulo já estava sabendo que ia ser decapitado, mas mesmo assim, este homem, ele tinha uma preocupação em mente, que era a salvação das pessoas. E ele nesses últimos momentos da sua vida, ele tem uma preocupação de mandar essa carta para Timóteo, aquele que considerava seu filho, porque ele conheceu Timóteo, a sua família, a sua avó e a sua mãe, na segunda viagem missionária, e por ser ainda muito jovem, ele tratava como filho. Ele era muito amado por Paulo. E ele vai dizer que a minha chegada está próxima, o tempo da minha partida é chegado. Ele tinha essa consciência. Mas porque na defesa de Paulo, ninguém foi a seu favor. Se nós observarmos aqui, é que ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta.
Até nesse momento, ele pede que isso não seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. A realidade aqui, meus irmãos, Paulo aqui ele está sabendo que está chegando a hora da sua partida, mas ele está tranquilo porque ele sabe que combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas ele escreve para Timóteo que ele tem muita vontade de vê-lo. Ele está ansioso para vê-lo na solitária prisão, uma vez que todos os seus amigos o abandonaram. Ele guarda a recordação da família de Timóteo, porque ele lembra da avó de Timóteo, Lóide, da sua mãe Eunice. E ele tinha amizade com essa família. Mas Paulo tinha até uma certa preocupação com a saúde de Timóteo. Timóteo era um homem tímido e liderava uma igreja muito complicada, que era a igreja de Éfeso. E Timóteo veio ser pastor de Éfeso, já com a idade de aproximadamente 35 anos. E a tradição diz que Timóteo foi apedrejado e arrastado pela cidade para que todos vissem, né, aquela cena horrível praticada contra o cristão. Mas o fato é que Paulo escreve para Timóteo, dando conselhos para esse pastor de Éfeso, de como proceder na sua caminhada cristã. E ele começa dizendo aqui, meus irmãos, que guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ele aconselha a Timóteo, guarda o Evangelho. Ele diz, guarda o Evangelho. Ele mostra aqui o exemplo de Cristo na humilhação, pois Cristo disse, tendo em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Paulo está aconselhando a Timóteo o exemplo de Cristo na humilhação. Então ele pede, guarda esse conselho. Mas ele vai dar, nesse texto que acabamos de ler, vários conselhos. E no contexto que Paulo fala aqui para Timóteo, nós estamos vivendo num mundo decaído pelo pecado. Naquela época era a mesma coisa, o mundo estava em turbulência, sobrevirão tempos difíceis. Então Paulo tinha essa consciência, mas ele chega a dizer, quando ele estava com um sofrimento muito grande, e ele busca Jesus, e o próprio Jesus diz, Paulo, a minha graça te basta, porque a graça do Senhor Jesus, ela é o fundamento da nossa salvação. Sem a graça de Jesus Cristo, ninguém se salvaria. Todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Mas ele diz assim, no texto que nós lemos, tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus. Esta graça de Jesus Cristo que ele trouxe, quando ele morre na cruz em nosso favor, ela é a causa da nossa salvação. Então ele aqui está dizendo para Timóteo, para
ter a segurança, saber o real significado da cruz. Mas ele vai dizer, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo quer aqui mostrar a necessidade da multiplicação do Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que ele nos ensinou, quando Jesus começa o seu ministério lá em Cafarnaum, a primeira coisa que Jesus fala é arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou, ele foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus e será concretizado com a sua segunda vinda. Participa dos meus sofrimentos, no versículo 3, como bom soldado de Cristo, sofrer pelo Evangelho. Paulo foi quem mais sofreu pelo Evangelho. Paulo, ele teve todo tipo de sofrimento, apedrejado, ele foi chicoteado, ele sofreu naufrágio, apedrejamentos, foi picado por uma víbora, mas ele estava firme, ele está aqui aconselhando Timóteo a ficar firme. Ele não, em nenhum momento, abre mão dos propósitos do Evangelho. Ele diz que igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A luta do cristão, ela é valiosa, porque um dia nós estaremos na glória com Jesus por toda a eternidade. Mas o fato é que ele diz, lembra-te de Jesus Cristo. Então, em qualquer situação, em qualquer circunstância que você estiver vivendo, lembra-te de Jesus Cristo. Nunca esqueça, lembra de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Jesus, ele veio habitar entre nós. Jesus tinha natureza humana e divina, 100% homem, 100% Deus. Mas o fato é que Jesus, ele morreu em nosso favor. Foi o único que esteve aqui na terra sem pecado. Porque sabemos que quando Adão, nossos primeiros pais pecaram, eles ainda não tinham filhos. E nós sabemos que todos nós somos pecadores. Não há um sequer na face da terra, exceto Jesus, que não seja pecador. Até uma criança, quando nasce, já nasce pecadora, com o pecado herdado. E quando ela tiver consciência do pecado, ela precisa ser regenerada, ela precisa nascer de novo, para ela entrar no reino dos céus. É isso que ele está dizendo. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, quando a palavra de Deus não está algemada. Ele aqui está preso, ele está sofrendo, mas ele diz que a palavra de Deus está livre, tem que ser pregada para todos. Deus tem prazer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Quem são os eleitos aqui que Paulo fala? Quando nós, uma vez regenerados, nós, uma vez justificados pela fé em Jesus Cristo, regeneração e justificação são atos de Deus, mas nós temos um processo chamado de santificação, e agora nós precisamos de fé e arrependimento, que são atos livres do homem. Quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo e perseveramos até o fim da nossa jornada, esses são os eleitos de Esses são os eleitos. Mas Deus, antes
de criar o mundo, lá no princípio, ele já sabia de todos aqueles que iam colocar a fé em Jesus e que iam perseverar até o fim. E aí, ele já escreveu o nome desses eleitos no livro da vida. Ele continua ainda dizendo, aconselhando a Timóteo ainda, fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se perseveramos, ou seja, os eleitos, aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que nasceram de novo, que perseverarem até o fim, também com ele reinaremos. Estaremos com Jesus na glória, no novos céus e nova terra por toda a eternidade. Ele está aqui aconselhando a Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Não esqueça, o nosso foco é Jesus Cristo. O nosso foco é a nossa salvação, meus irmãos. Não tem nada mais importante nesta vida do que a salvação. Mas ele está dizendo aqui a Timóteo que ele vai passar por muitas provações. Os males e as corrupções dos últimos dias sobrevirão tempos difíceis que ele vai passar, porque vai ter homens egoístas, avarentos, vai ter pessoas arrogantes, blasfemadoras, desobedientes, ingratos, irreverentes, desrespeitosas, desafeituosas, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, implacáveis. Mas Paulo está dizendo que você vai passar por tudo isso, tendo forma de piedade, negando-lhe. Entretanto, o poder foge também desses. Pois estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar, sobrecarregados de pecados, conduzidos por várias paixões. Então, ele está dizendo que ele vai passar por tudo isso, mas lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Porque tudo isso aqui que nós vamos passar é momentâneo. Não se compara com a glória do porvir. A vida aqui é um sopro, meus irmãos. A vida aqui é passageira. A nossa morada não é aqui. A nossa morada é lá no céu. Nós devemos ter o cuidado de, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós decidimos onde queremos passar a nossa eternidade. Onde queremos passar a eternidade, meus irmãos? Se você leva uma vida de obediência à palavra de Deus, se você é uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita dentro do nosso espírito humano, e você tem uma prática de vida compatível com a palavra de Deus, e nesse processo de santificação, você vai um dia estar com Ele por toda a eternidade. Evidentemente que isso requer renúncia, requer uma série de fatores que você precisa fazer. Mas aqueles que levam a vida desregrada, profana, uma vida em total desobediência ao Senhor, no pecado deliberado, esses não passarão a eternidade com Jesus. Escolheram outro caminho. Mas Paulo, ele ainda vai aconselhar a Timóteo, quando ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, do que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, sob as sagradas letras,
que podem tornar-se sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Permanece no Evangelho firme. Meus irmãos, muitos se desviam dessa palavra de Deus, porque muitos se desviarão da palavra de Deus por amor ao dinheiro, por trapaças, venderão a sua consciência. É o Deus Mamum, meus irmãos. É muito forte. Então Paulo está aconselhando a Timóteo: permaneça no Evangelho, permaneça firme, não se desvie nada dessa palavra de Deus. Por quê? Porque a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho para a salvação senão pela fé em Jesus Cristo. Os nossos primeiros pais, eles tiveram a salvação pela fé no Messias que viria. Abraão, Isaac, Jacó, todos esses, salvação sempre foi por fé. Não há outra alternativa na palavra de Deus para a salvação a não ser por fé. E nós, a fé no Messias que já veio. Quem coloca a fé em Jesus Cristo e crê em Jesus como Senhor e Salvador, terá a vida eterna. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Nunca esqueça disso, Timóteo. Mas ele vai dar um outro conselho, dizendo: prega a palavra, insta que seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Meus irmãos, nós sabemos que tudo começa com a palavra de Deus. Tudo começa com a palavra de Deus. Quando Jesus nos comissionou a fazer o ID, a importância disso é fundamental, porque essa palavra de Deus, ela tem poder, ela tem força, capaz de dividir juntas e medula, alma e espírito. Ela ilumina a mente. Nós não perdemos a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. Depois de ouvir esta palavra, é o Espírito Santo que Jesus Cristo enviou no dia de Pentecostes, que está dentro de nós e entre nós, que convence o mundo do pecado. E aquele que entender, que for convencido pelo pecado, ele terá um novo nascimento, ele será batizado em Cristo, na cruz, pelo sangue de Jesus derramado em nosso favor. Então Paulo está dizendo: prega esta palavra. E não se esqueça, lembra-te de Jesus ressuscitado. Paulo está aconselhando esse jovem pastor. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que sentindo coceira nos ouvidos. Vai chegar o momento, meus irmãos, essa palavra não será mais pregada. Quando o ímpio surgir, quando o último anticristo surgir, essa palavra não poderá mais ser pregada, não há mais oportunidade. Hoje nós estamos vivendo um momento que as trombetas estão sendo tocadas. Nós temos juízo parcial de Deus com misericórdia. Ainda há tempo. Hoje é o dia da salvação. Mas quando a sétima trombeta for tocada, não há mais nenhuma chance de arrependimento. Porque ali agora será derramada a ira de Deus. Quando Jesus voltar, ressuscitar todos os mortos,
Aqueles que tiverem morrido em Cristo estarão juntamente com a sua alma por toda a eternidade. E os que estiverem vivos no corpo transformado. Mas aí será derramado a ira de Deus sobre aqueles que não aceitaram, que não colocaram a fé em Jesus Cristo. O povo de Deus não passará pela ira de Deus, mas passará sim pela grande tribulação. Estarão dentro da grande tribulação, mas não passarão pela ira de Deus. E ele diz assim: e se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo é o próprio exemplo disso, porque Paulo cumpriu cabalmente o ministério que o próprio Jesus tinha dito, que ele sofreria por conta da palavra de Deus. Então, esses são os conselhos que Paulo está dando na sua última carta, ele ainda já preso na beira da morte, ser decapitado no governo de Nero. Ele ainda está preocupado com a pregação da palavra de Deus e com a salvação de muitos. Meus irmãos, nós estamos vendo hoje que essa palavra, ela não está sendo pregada como o evangelho do reino dos céus. Qual é a palavra que está sendo pregada hoje, meus irmãos? Muitos se desviam por conta do dinheiro. Nós temos hoje a pregação, várias pregações totalmente distantes da verdadeira palavra de Deus, do evangelho que Jesus nos ensinou. Mas eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que não há nenhuma dúvida da ressurreição de Jesus. Porque Jesus, quando ressuscitou, ele passou ainda 40 dias entre nós, e ele fez 12 aparições. E na sua penúltima aparição, todos viram Jesus ascendendo aos céus. Depois ele aparece a Saulo, fora de tempo, mas ele aparece, Saulo vê Jesus fora de tempo, não há nenhuma dúvida disso. Se dizer que o evangelho não vale a pena, desconstruir o evangelho é uma obra maligna. Mas o fato é que, para nós concluirmos esses conselhos que Paulo dá a Timóteo, depois de muitos anos de luta, Paulo agora está sozinho, preso, aguardando ser decapitado, mas com o coração firme que fez o que Jesus mandou. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Você ter a consciência tranquila. E quando você tem essa convicção que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e que você perseverou até o fim da sua vida, não é arrogância, não é presunção, mas nós temos a convicção da nossa salvação e da nossa vida eterna. Não há nenhuma dúvida disso. E Paulo morre consciente que a sua morada é no lugar de gozo eterno. Que possamos também ter essa mesma consciência. Que possamos também seguir o exemplo deste homem que tanto fez para a salvação de tantos. O evangelho chegou até nós gentios porque Paulo foi o missionário dos gentios. Então, esses conselhos que Paulo dá a Timóteo já na beira da sua morte é de grande valia. E que nós possamos também gozar do privilégio de, até o último instante da nossa vida, estar preocupado com a salvação das pessoas. Esse é o maior desafio nosso, a nossa salvação e a salvação da humanidade. Vivemos num mundo com 8 bilhões de pessoas, apenas 5 bilhões, apenas 2 bilhões e 500 milhões colocam a fé
em Jesus Cristo. Cristianismo, 5 bilhões e 500 milhões não confessam Jesus como Senhor e Salvador. Essa palavra tem que ser pregada, tem que chegar a muitos para que haja salvação e novidade de vida. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido aos irmãos fecharem seus olhos, curvar suas cabeças e agradecer por este momento. Pai querido, obrigado. Que possamos cada vez mais ter uma plena comunhão com o Senhor. Que a nossa prática de vida seja de acordo com a Tua palavra, Pai. Que as pessoas sintam em nós a Tua presença, Pai querido. Obrigado, Pai, porque nós temos a convicção e a certeza que todos aqueles que foram regenerados pelo Teu Santo Espírito, Pai, justificados pela fé em Jesus Cristo, e permanecerem firmes na fé, perseverando até o fim, terão a salvação e a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém.